bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do El Hub que conversa com quem transforma a gestão de pessoas no Brasil. Agora eu recebo o João Gurgel, que é gestor ali de saúde e bem-estar, né, no Grupo Protege, uma empresa que já tem aí 13 mil pessoas espalhadas pelos 20 estados do Brasil, um super desafio que você tem na mão, né? Então vai ser muito gostoso aprender com você hoje sobre esse tema. A gente vai falar exatamente sobre isso, como que a gente aplica, de fato, as políticas de saúde e bem-estar na prática, como é que transforma isso e leva, de fato, ali para a ponta, para o colaborador, tá? E antes da gente entrar nesse assunto específico, eu quero saber de você. O que você entende de bem-estar e como que você encaixa na sua rotina? Legal, primeiramente agradecer o convite. Bom, para nós, né, do Grupo Protege, para mim, hoje eu vivencio a saúde e bem-estar, ele está na minha vida o tempo todo. Eu tenho até como primeira formação, minha primeira formação foi como educador físico, antes de integrar, de iniciar uma carreira em RH. E eu trago essa vivência para o meu dia a dia. Então, eu sou um amante de esportes, sou um amante de bem-estar. Eu trago isso para minha família, que a importância do bem-estar, do equilíbrio na nossa vida. Então, a gente transmite isso o tempo todo. Então, eu vivencio 100% todo dia. Isso, para mim, é um modo de vida. E qual é o esporte que você gosta mais? Só por curiosidade aqui. Olha só, é um desafio. Eu já me peguei com essa pergunta e às vezes eu não consigo responder hoje, né? Aham. Como todo brasileiro, eu sou um amante do futebol, mas eu também, hoje, por frequentar mais, se fosse por frequência, eu te falaria academia, né, o fitness. Uhum. Adoro, aquela questão do não tenho pagar, né, não tô pagando, não tá pago de hoje. Para mim é uma satisfação ir para academia. Ai, que bom ouvir isso, né? Porque de fato as palavras que estão aqui atrás da gente, ó, você escolheu musculação. Eu sou da dança ali, ó, sou mais da dança, sabe? Muito bom. Daqui vários. Gosto bastante. Esporte é sempre uma atividade prazerosa. Eu não vejo como uma questão da dor, né? De você estar ali por obrigação. É sempre um benefício para os dois lados. Você, ao mesmo tempo, faz algo prazeroso e você consegue ali ter ali um benefício de saúde. Bom que você trabalha com o que você gosta, já, né? Com a sua missão aí de vida e Exatamente. profissional, pelo visto. E me conta um pouco, assim, em relação à sua vivência, né? Hoje no Grupo Protege, já há 6 anos, né? Que você tá lá, que você me contou aqui nos bastidores. Você tem times operacionais, né? Eu acredito que seja a maior parte, né? Em termos de percentual, qual é a maior? Time de escritório ou time de operação? Verdade. Hoje na Protege, a nossa realidade, a grande maioria, por volta de 60%, é um time operacional. Né? A operação, a gente tem, a maioria dos colaboradores, eles ficam ali ou alocados em clientes ou postos. A gente não tem uma planta única, né? Que nem esse desafio de várias empresas. Então, os colaboradores, eles acabam vivenciando a cultura do cliente, acabam ficando mais distantes, né? Mas sim, ainda temos também um grande número de colaboradores que trabalham no nosso corporativo, trabalham em bases operacionais, em outros segmentos, como o segmento aeroportuário, em outras unidades ou propriamente outros parceiros. Mas a grande maioria ela fica realmente na operação, não nas nossas unidades dentro de uma planta única. E é um grande desafio para a gente trabalhar com pessoas, né? Sim, Incentivando, trazendo sim. benefícios. Dentro do desafio, o que você aprendeu que é a melhor estratégia para levar saúde e bem-estar para esses times operacionais, né? Porque a gente pensa, time de escritório fica um pouco mais fácil. Você tem ali uma comunicação, tá sempre num lugar único, né? De repente, num escritório único. Para a gente, assim, trabalhar com bem-estar, com saúde, a principal meta para nós é a recorrência, é o incentivo, a frequência, manter as portas abertas, porque assim, a gente precisa chegar nas pontas. Então, a comunicação ela tem que ser fluente, constante e que a gente consiga atingir, né, da maneira que o colaborador ele quer que chegue da mesma forma. Então, a gente fala de comunicação, ela tem que chegar da mesma forma que ela sai, né? E nesse desafio de você estar em diversas filiais, a gente precisa muito trabalhar de uma maneira que a comunicação chegue. Então, hoje a gente trabalha desde embaixadores, trabalha muito com o gestor, o gerente local tem que ser o grande parceiro. Se ele não é um parceiro, a gente sabe por níveis de engajamento, onde o engajamento é menor, geralmente não tem um apoio tão grande da liderança, né? Ou não tem um apoio ali específico, ou um treinamento específico para esse embaixador, esse multiplicador ali na filial. Mas é um processo de comunicação, resumindo assim, e de frequência, constância. Eu convido hoje você para uma atividade física, para participar de uma corrida ou para ir para academia, ou convido, mostro o nosso benefício, apresento o El Hub, talvez ele fale não hoje.
Mas amanhã a gente volta novamente, volta com o benefício, volta a comunicação, talvez ali um pequeno gatilho faça que ele mude ali de opinião. Então é uma frequência, comunicação, constância e que a informação chegue igual em todos os colaboradores. E ter a liderança como embaixador, como você falou. Então essas são as estratégias, adorei. Que A você trouxe. liderança é excelente, é perfeito e ela precisa estar engajada, né? Porque mesmo que você tenha um embaixador que não esteja, que esteja engajado, mas a liderança não, ele não consegue trabalhar sem o apoio da liderança, né? Então os Sim. dois têm que estar alinhados. E a gente fala que é um processo também de cultura da empresa, né? Então, para que o gestor ele esteja alinhado com esse objetivo, precisa ser estratégico, precisa ser institucional, né? Então, precisa existir um foco nisso, né? Um benefício para o colaborador, realmente uma questão institucional que agregue valor para o grupo também, para a empresa, né? Então, vira um alinhamento institucional entre gestor, colaborador e empresa, né? Então, esse é o caminho ideal. E lá atrás, né, quando você se juntou lá ao grupo, tinha alguns sinais que vocês perceberam que o bem-estar precisava ser tratado de uma forma mais ampla, né? E você veio para se dedicar a isso? O que foi percebido ali no início? Perfeito, legal. Eu creio que sim. Para o Grupo Protege, um dos nossos slogans é de pessoas para pessoas, né? O principal slogan. E a gente sempre se preocupou com isso. A nossa parceria com o Well Hub já dura 7 anos ininterruptos, né? Então, para nós, a gente trouxe como um grande lançamento, um grande programa, né, dentro de um programa que temos hoje, né? Na época, há 7 anos atrás, o Grupo Protege, analisando a importância de trazer o bem-estar para os colaboradores e para a família, né? A gente acaba expandindo, trazendo o mesmo benefício para os familiares, entendia que era necessário trazer algo com uma robustez maior, né? Então a gente criou um programa, existe um programa estruturado dentro do grupo, que chama Proativo, e dentro desse programa a gente traz várias iniciativas de maneira integral, não só o Well Hub pensando num patamar, num pilar físico, mas também focando em saúde mental, emocional, social, nutricional. Então a gente tem diversas demandas que mantêm o programa aquecido, mostrando assim a importância, né? E isso sempre alinhado com a nossa gestão, com a nossa diretoria, com a nossa presidência, que entende que é importante. E por isso a gente tem um apoio para que a gente transmita a mesma informação sempre do topo à base, né? Então que ela tenha um processo. A partir do momento que existe uma cultura de bem-estar dentro do grupo, a gente precisa vivenciá-la no dia a dia para que ela seja forte. Então essa é a ideia. A minha próxima pergunta era sobre como você estruturou o programa de bem-estar do grupo. Então, você comentou um pouquinho sobre Legal. essas áreas que estão envolvidas. Tem algo mais que você pode compartilhar com a gente que foi importante, né? Que foi realmente determinante aí para vocês conseguirem chegar onde estão hoje? Claro, não, é nessa linha. A gente, assim, era necessário realmente existir uma estrutura, trazendo para um patamar, não que fossem benefícios aleatórios para o colaborador, que ele, ao mesmo tempo que ele tem um benefício de alimentação, ele tem também um outro benefício, um convênio de academias. Teria que ser algo maior. E hoje, na época, né, a gente entendia que era principalmente deveria existir um compromisso e para o colaborador entender que existia algo maior. Então a gente pensou que num programa, um programa estabelecido, com política, no Grupo Protege, até um comentário, a gente precisava ali colocar o nosso compromisso, formalizar, então a gente tem uma política de saúde e bem-estar dentro do grupo, então existe um compromisso institucional da empresa, né? E a partir do momento que você tem esse compromisso, você precisa colocar em prática. Então a gente vivencia o dia a dia desse compromisso, então trazem pilares, trazem assim questões que o programa ele tenha conteúdo para rolar todo dia, rede social, nossos parceiros, né, como um dos maiores parceiros nossos que é o Well Hub, outras interações, a gente trabalha muito no virtual. Isso antes da pandemia já trabalhava por causa do modelo de negócio, né? Então era necessário. Então a gente integra. Então colaboradores nossos de São Paulo participam de eventos ali voltados ao bem-estar com colaboradores do Acre, colaboradores de Minas Gerais e vários estados. Então ele precisava ser algo que a experiência aqui na matriz, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, fosse a mesma para quem está em todas as filiais. Então ele tem uma estrutura, tem políticas, tem compromissos, tem vivência. O gestor, ele participa no seu processo de integração, ele entende ali da realidade do grupo e ele tem que vivenciar para que ele possa ser o grande multiplicador e o exemplo na filial. Então, a estrutura é necessária e a gente precisava trabalhar dessa forma para que conseguisse atingir grandes números. Eu queria até voltar nesse tema dos embaixadores que você comentou. Tem alguma diferença, assim, os embaixadores para o time operacional têm um direcionamento e para o time de escritório tem outro? Ou não tem diferença? Como é que vocês
organizaram isso? A diferença, ela acaba sendo pelo segmento, pela atuação na filial, né? Ele é capacitado, digamos assim, para que ele possa ser um representante do programa dentro da filial. Então, ele tem a capacitação, o mesmo colaborador de uma filial ou de outra, ele tem a mesma capacitação, ele tem um canal direto com a gente aqui na matriz para que ele possa transmitir as informações, mas ele trabalha com as suas individualidades. Como foi comentado, a gente tem segmentos diferentes, são empresas diferentes, né? Então, ali a maneira que ele vai comunicar, a maneira que ele vai passar a informação para que ele tenha um grande engajamento são diferentes. E ali é a autonomia da gestão e também ali o jeitinho dele ali de como lidar com o colaborador. Além de tudo, a gente também trabalha com questões regionais, né? Então, às vezes você lidar com um colaborador numa região norte, uma região sul, tem uma diferença. Então, Sim. você convida de uma forma diferente, você traz o colaborador para participar de outra forma. As diferenças são locais, mas a estrutura é única para que a vivência seja a mesma, né? Então, Perfeito. a capacitação é igual. Perfeito. E que dados você acha que são importantes no início de um programa e agora onde vocês estão? Você vê alguma diferença? Assim, quando a gente começou, a gente olhava dessa forma, a gente acompanhava esses indicadores e agora a gente já olha outros. Olha, eu acho que o principal mesmo é o engajamento. A minha visão é que algumas empresas buscam analisar sinistralidade, absenteísmo em primeiro lugar, mas o principal é o engajamento. Então, o engajamento ele vai fazer que as outras coisas fluam. Então, a gente controla, tem essa análise de engajamento por filial para entender como que está o programa em cada lugar. São dados importantes. Então, o engajamento é o principal. E lógico, você consegue, trabalhando com bem-estar, trabalhando com iniciativas que chegam o colaborador, analisar de outra forma, como pesquisa de clima, sinistralidade, absenteísmo. E são resultados que você colhe, alguns, né, em um curto prazo, mas a grande maioria a longo prazo, né? E com certeza você ainda agrega valor à marca e outras iniciativas. Então, todos estão conectados, né? Então, quando a gente fala de uma empresa como hoje o Grupo Protege, focado em pessoas, a gente está falando de bem-estar, mas ao mesmo tempo fala do processo de aprendizagem, então você acaba analisando num contexto geral a experiência do colaborador. E vocês percebem melhor, assim, vocês têm acompanhado melhor ano a ano em relação ao clima, de repente, ao engajamento das pessoas no próprio trabalho? Sim, sim. Falando especificamente do clima, é cultural na Protege, a gente avalia assim anualmente e a favorabilidade é ela acima de 95% todo ano, né? Então a gente tem grandes números ali, números impactantes. Os nossos números de absenteísmo são controlados e são analisados também mensalmente. A gente tem comitês que analisam sempre em casos que existam necessidade de uma intervenção. Então, os nossos números são positivos. O número de engajamento, a gente tem um engajamento alto, né? Não só no El Hub, para o nosso segmento, sempre acima de 30% só no El Hub. Isso considerando, né, o nosso segmento que ele tem as suas além de ser uma questão muito operacional, a gente ainda está distribuindo em diversas filiais. Então, é um grande desafio. A gente tem ali um controle também com uma grande representatividade para dependentes, né? Então, o pessoal participa. Isso tem um papel importante, né? Os dependentes. Quando a família está envolvida, os resultados são esses resultados são maiores, melhores, né? E a gente acredita nisso. A família tem que fazer parte do processo, tem que fazer parte ali, e ela tem que vivenciar como uma grande família. A gente fala que é uma grande família, a família protege, né? Então faz parte, vivenciar, isso traz ali um patamar de satisfação com o grupo. Então, resumidamente, assim, os resultados são melhores ano a ano. A gente vai aprendendo, vai melhorando, os desafios, as realidades, como a gente aprendeu muito na pandemia. O programa se reinventou na pandemia, né? Então, e ali a gente vai aprendendo e trazendo melhorias para que sempre seja a melhor experiência para o colaborador. Você comentou que aprendeu muito, mas teve alguma coisa que, assim, que te surpreendeu nessa jornada? Claro, eu acho que a pandemia foi das maiores surpresas para nós, né? A gente, quando aconteceu as nossas reuniões, assim, o que queríamos fazer, quais seriam os resultados, o que iria acontecer. Por exemplo, o nível de engajamento com o El Hub seria mínimo, todo mundo ia cancelar. E assim, a gente foi surpreendido. Não houve o cancelamento, assim, tão alto, tão impactante. A gente estava até tentando entender, né, por que não houve um cancelamento. E as pessoas se adaptaram, as pessoas, alguns buscaram outras alternativas, a virtualização. Então essa foi uma das surpresas e as pessoas abraçaram o programa como na época foi uma resposta de como eu tenho que me cuidar agora, né?
Bom, tem o risco, tal. Poxa, agora eu preciso valorizar ainda mais minha saúde. Não só a minha, como a gente falou da família, né? Então, os meus familiares também, eu vou me cuidar. Então, as pessoas, naquele momento, foi uma das grandes surpresas para nós. A gente achou que isso seria jogado de lado, como uma coisa supérflua, para um momento que a vida estava ali em foco. E, na verdade, foi o contrário. As pessoas se cuidaram ainda mais. A gente teve uma grande atualização. O programa ele foi um instrumento, uma ferramenta super importante. Então, a partir do mesmo momento que a gente falava para as pessoas se cuidar, ali praticando atividade física, a gente também falava ali no programa de utilize máscara, tem alimentação adequada. Então, foi uma surpresa muito grande para nós, né? De como essa adaptação trouxe grandes benefícios ali e a gente conseguiu seguir ainda mais forte. Ai, que bom, que bom. Foi surpresa pra gente também. Foi. Foi um momento que acho que surpreendeu todo mundo e como a gente conseguiu, né? Assim, as empresas conseguiram se reinventar e olhar para esse cuidado, foi muito importante, né? Para chegarmos até aqui. E o que você diria, assim, para os RHs, até para decisores que acreditam, que ainda tem, né? A gente ainda ouve isso hoje em dia, que acreditam que times que estão, de repente, na rua, em operação na rua, ou chão de fábrica, né? Que a gente chama as operações de fábrica, não ligam para bem-estar. Eu já ouvi, por exemplo, assim, mas esse público já se movimenta o tempo inteiro, que eles estão sempre, né, de um lado para o outro aqui, então não precisa. O que você diria para esses RHs e esses decisores que pensam assim? Eu acho que eu vejo como um grande erro, né? Esse público, na verdade, é o público, pelo menos na nossa realidade, é o público que mais valoriza. Então, assim, o benefício percebido para eles, desde a questão, a gente fala ali de uma melhor oferta, mas eles abraçam o benefício com uma grande utilização. O nosso número de check-ins é muito maior no setor operacional do que os colaboradores administrativos. Então, essa já é uma grande resposta em números, né? Então, a valorização, a utilização é muito maior. Então, assim, você não focar, não entender que é um público-alvo é um erro. Porque talvez para outros colaboradores administrativos eles tenham mais oportunidades, outras questões que eles possam utilizar, mas para o colaborador operacional, principalmente para nós, eles abraçam como um grande benefício. Né? Então, a operação a gente coloca da mesma forma e respeita que a informação chegue igual. Então, o grupo protege o colaborador operacional, o colaborador administrativo, ele tem a mesma tratativa. Mas a gente tem que essa tratativa com o compromisso que chegue a informação da mesma forma, né? Mas eu vejo dessa forma, que eu acho que é errado você considerar que é um público que não valoriza isso. Na verdade, isso agrega um grande valor à empresa, né? A qualquer empresa. Então, na verdade, eles consideram tudo como questões decisórias. Não, isso não vale a pena. Na verdade, isso é mais uma questão que fica num processo decisório do que essa realidade eu quero ficar, quero me comprometer, eu quero aqui ficar nessa empresa, reter um talento, do que o contrário. Então, eu acho que o caminho é esse, não olhar com esses olhos e sempre focar que todos os colaboradores têm sim o interesse e é preciso que a gente incentive da mesma forma. Nossa, eu queria pegar essa trecho desse vídeo aqui e mandar para todo mundo poder receber. E tem a ver com a minha próxima pergunta aqui, última, que a gente já está caminhando aqui para o final. Se você pudesse mandar uma mensagem, um e-mail, que todos os RHs fossem receber, e como é que eles poderiam repensar a lógica de bem-estar, né, de bem-estar corporativo? Por onde começa? É uma pergunta interessante. Assim, eu tenho uma visão minha, que eu acho assim, lógico que a primeira parte do que eu falaria, a grande maioria fala, mas não vivencia, né? Então, trabalhar com bem-estar, trabalhar com saúde, trabalhar de uma maneira que seja um investimento. Então, é um investimento, não é um custo. Muitas empresas ainda pensam como um custo. Eu preciso ter como diferencial estratégico para atrair novos talentos. Não, atrair como um investimento. Você está investindo em pessoas. Para nós, como eu falei no Grupo Protege, é um investimento. A gente investe no colaborador, na sua saúde, investe como o nosso principal bem. Para quem trabalha com serviços, né, que nem nós, as pessoas são o nosso principal capital. Então, você trabalhar ali com as pessoas, focar como investimento é o principal ganho. E trabalhar de uma maneira também que, essa é a minha visão que eu falaria assim, diferente de que muitas empresas, né? Muitas empresas acabam contratando, buscando alternativas de bem-estar, mas focando nos benefícios institucionais, não pelo contrário. Então, tá bom, me convença por que eu vou contratar o El-Hub. Ah, não, você vai contratar porque você vai ter uma melhora na sua sinistralidade, no seu absenteísmo. E lá a gente tem trabalhado durante esses 6 anos com uma visão diferente. Não, a gente quer trazer um benefício para o colaborador.
e que ele esteja feliz, que ele sinta ali a questão do pertencimento, que ele veja como um valor agregado, como uma empresa está preocupada com a sua saúde, com o seu bem-estar. Isso vai vir resultados, eles vão vir automaticamente. Então, automaticamente o colaborador vai ter um melhor desempenho, ele vai estar mais motivado, ele vai ter uma sensação de pertencimento, ele vai querer ficar na empresa, então você diminui ali o turnover. Então, eu acho que você analisar pelo contrário é a principal mensagem. Uhum. E você começar o quanto vai me custar e o que vai vir, não é o caminho, né? Então, pensar no colaborador, isso é o caminho que eu vejo hoje como o grande ganho. Ai, tomara que isso não seja privilégio, né? E sim, seja o mais comum que a gente comece a enxergar e a gente tá junto aí nessa missão. Tomara. Muito obrigada pela parceria e também por ter topado vir conversar com a gente. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço, o prazer foi nosso e a gente está sempre à disposição para falar de bem-estar, que para nós é a nossa vivência, né? E a gente fica muito feliz. Obrigado. Obrigada.